Esse vídeo é para você que trabalha em escola dominical ou pretende fazer isso. Eu vou mostrar para vocês como que eu monto um material super legal, que está super funcionando para crianças de 1 a 4 anos de idade, que são crianças ali que é bem difícil você manter o engajamento delas para aprender sobre a história de Jesus. Quando eu comecei a ensinar para crianças dessa idade, eu não conseguia prender a atenção deles e também eu pensava, como é que eu vou ensinar sobre Jesus para crianças dessa idade? Eu só sabia ver eles brincando ali com os brinquedos mesmo, sabe? E outras brincadeiras, mas não conseguia encaixar, sabe? Esse meio cristão ali para essas crianças. Lembrando que é super importante porque a gente ensinando para criança dessa idade, nós já estamos ali enraizando isso nelas, né? Plantando a semente. E aí eu vou mostrar para vocês um material que está dando super certo, que você consegue construir aí, tá? Super simples de fazer. Agora eu comecei a montar história personalizada. Cada mês nós temos um tema, então eu monto a história personalizada pro mês. E eu gosto de montar personalizada porque eu sinto ali o que eles estão precisando e vou montando de acordo. E também eu conheço a linguagem deles, como eles entendem a história. Então eu gosto de montar assim do zero, sabe? Teve o mês passado, mesmo que a história foi sobre Jesus, amigo de Lázaro. Jesus ressuscitou Lázaro. E esse tema foi pensado por quê? Porque essas crianças estavam brigando muito por causa de brinquedo. Então a gente pensou, vamos colocar um tema que tem a ver com amizade. E recebemos feedbacks maravilhosos. O propósito está sendo atendido, os pais, as mães, eles contam para nós que a criança, mesmo pequenininha, chega em casa falando que aprendeu sobre Jesus, falando que aprendeu sobre amar as pessoas e etc. Então, o propósito está sendo atingido, viu? Para você fazer essa história personalizada, quando eu faço essa história, agora eu comecei a fazer assim. Antes eu contava história para criança sem ter imagem. Como que vai prender a atenção da criança assim, né? Então agora nós temos imagem para mostrar para eles, imagens que engajam. Eu coloco ela num papel craft para montar um cartaz. A criança vê o cartaz assim, eu abro o cartaz para eles, eu desenrolo. Eles adoram quando eles veem a imagem, né? A gente desenrolando. E um outro modo também é você plastificar cada página, que aí vira um livro. Você pode também colar em uma cartolina, tem várias maneiras, tá? Nós temos outras atividades com essas crianças também. Vou falar hoje para vocês só do livro, mas temos outras. Olha só, gente, vou tentar mostrar para vocês. Aqui eu tô montando o livro, tá? Para imprimir. Já já eu mostro para vocês como que eu monto. Eu uso IA para ajudar, tá? E não julgue. Tem pessoas que têm um preconceito assim, a IA que fez. Não, não foi a IA que fez. Para fazer isso aqui tem que ser um material, assim, temos que fazer com muito cuidado, com muita atenção. Tem que ter um discernimento muito grande. Então eu peço a IA algumas coisas, eu monto um prompt, né, bem montado para ela preparar o que eu estou pensando, qual é o meu intuito, meu objetivo, como que é para fazer, qual o linguajar que é para ela usar, qual é a fonte e etc. Depois que ela monta, eu preciso conferir se ela fez certo, até nos detalhes, igual a IA acabou de montar aqui, falando do texto, né, mas agora falando da imagem. A IA tinha montado aqui as mulheres sem aquele lenço da época que elas usavam tampando o cabelo. Então você tem que ter um conhecimento bíblico para entender o que está errado aqui, entende? Então eu olhei assim e falei, não, corrija isso. E aí fui pedir ela para corrigir outras coisas que ela tinha errado. Então eu peço ela para corrigir a história e peço ela para corrigir as imagens. Ela faz esse automático para nos ajudar, porque senão pensa, você ter que procurar na internet as imagens soltas por aí, o que que acontece? Né, quando nós não tínhamos a IA para ajudar. Fica aquelas imagens, uma imagem com modelo, outra imagem com outra cara. A minha filhinha tá chorando. Gente, voltei. Meu esposo foi lá, mas ela queria eu. Ó, depois de 1 hora, voltei aqui e vou mostrar para vocês o livro. Ó, não vai dar para ver tanto, mas eu gravo um vídeo separado depois mostrando no detalhe, se vocês quiserem aprender a fazer, tá bom? Super prático. Aí, ó, tá aqui, ó, o livrinho, tá vendo? Cada página. Letra grande, história simples, porque é para criança de 1 a 4 anos, do jeitinho que eles entendem, e as imagens ilustrativas. Eu vou mudando a imagem aqui, né? Conforme a IA erra, eu escrevo para ela que arruma isso, arruma aquilo. Aqui tá o chat com a gente, ó, tá escrito aqui, a gente, e aqui tem um chatzinho.
Deixa eu ver se eu consigo subir, ó, a minha conversa com ele, tá vendo? Pra arrumar as imagens, porque as primeiras que ele fez foi bem ruim, né? Tava bem ruim, tudo errado. Mas é isso, é bem simples, tá? De fazer. Isso nos ajuda porque a gente consegue adaptar a aula totalmente ideal ali para as crianças daquela idade e para aquelas crianças que a gente convive, né? Cada criança é uma criança. Então você sente ali o que a criança precisa, o que é legal enfatizar, como é que ela se engaja, como que ela entra na dinâmica e aí você trabalha com o que dá certo para ela. Tem outras atividades que a gente trabalha na aula, tem um cronograma, né? Eu fiz um quadro de rotina, posso trazer aqui para vocês em um outro vídeo. Então tem um cronograma que a gente consegue manter essas crianças ocupadas o tempo inteiro sem eles ficarem no tédio. Isso evita briga, evita bastante coisa, também evita aquela coisa de quero minha mãe, né? Porque criança pequenininha é assim. Então a gente consegue distrair eles. A história é uma das atividades que é super importante, até porque a história é o fundamento ali do tema do mês, né? O tema do mês está na história e a gente faz as atividades para complementar. Tem hora do louvor, tem a hora da atividade, às vezes é colar algodão em alguma coisa, às vezes é colorir e por aí vai. Trago com mais detalhes em outro vídeo se você quiser ver, tá? E se você quiser ver como que faz esse livro, comenta aí que você quer aprender, que eu faço um vídeo no detalhe. Vou deixar o link para vocês dessa IA que eu estou usando, tá? Eu não sei se pronuncia assim, mas o nome dela é Gamma, Gamma. Ela é própria para isso, de apresentação, coisas do tipo, fazer e-book, para essas coisas, tá? Vou deixar para vocês o link. Mas me conta, você trabalha, já trabalhou, ou tem vontade, ou pretende trabalhar em escola dominical? Como é que funciona? O que que você sente falta na sua igreja? O que está faltando? O que que não está funcionando legal? Ou questão de resultado? Você não está sentindo que tá dando tanto resultado para as crianças tão pequenininhas assim? Comenta aqui para a gente trocar experiências e uma ajudar a outra, tá bom? E é isso, gente. O ministério da igreja que eu tô, ele tá bem maduro. Começou assim do zero mesmo. E foi indo, foi evoluindo. E agora tá bem maduro, eu considero que tá bem maduro, tá bem bacana, assim, a gente fica satisfeita com o resultado que a gente vê e o propósito sendo atendido. Eu acabei de fazer esse cartaz para a escola dominical e o que acontece? Eu peguei esse rolo na Shopee, que ele é bem grossinho, ó, parece um papelãozinho, né? Bem grossinho, tá vendo? Eu fui fazer o orçamento de um cartaz na gráfica, um cartaz assim, numa folha mais grossa e grande desse jeito, saiu o olho da cara, tá? Então, o que eu fiz? Eu imprimi em casa e recortei assim, ó. Isso aqui é pra dar um apoio pra gente, né? Pra gente lembrar, assim, de cada detalhe da história, seguir um fluxo que combina para as crianças pequenininhas. E vou deixar esse vídeo aqui pra você assistir agora, tá bom? E é isso aí, gente. Tchau, tchau, até mais.